Fala, meus irmãos, tudo bem? E aí? Feliz ano novo, né? A todos vocês que estão aí nos acompanhando. Que Deus abençoe e que esse ano seja um ano abençoado de grandes conquistas e realizações, independente do que a gente enfrente aí falando politicamente, né? A igreja, ela é marcada por triunfar e em todas as situações, principalmente nas situações mais difíceis. A igreja ela triunfa e ela vence, ela sobrepõe, ela ultrapassa qualquer barreira. Haja vista que Jesus disse que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Imagina um, um sistema de governo mundano que se opõe à igreja. Então, Deus está no controle e Deus nos chamou para triunfar. Amém? Estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica e é essa revista aqui que hoje vamos estudar, ó, Aviva a Tua Obra, a nova revista da CPAD. Desde já peço perdão, hoje é segunda-feira, dia 2, e essa lição foi ministrada no domingo ontem, né? Eu vou postar essa aula na terça, amanhã, mas essa aula foi ministrada no domingo, dia 1º, e eu estive doente aí, não estive bem para poder gravar e não consegui gravar. E estou gravando hoje para você poder estudar. Ainda essa semana vou gravar a segunda aula dessa mesma revista para você estar acompanhando, que já vai ser a aula do próximo domingo, ok? A lição é a lição de número 1, fala sobre o avivamento espiritual, algo super necessário na vida de todo e qualquer cristão. O texto áureo diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E a verdade prática diz assim: humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração e converter-se de seus maus caminhos são atitudes que precedem o avivamento espiritual. E a nossa leitura bíblica está em dois livros, em 2 Crônicas, capítulo 7, e em Ageu, capítulo 2. Eu vou colocar o texto aqui na tela para você também acompanhar. Diz assim o texto: E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Segundo a palavra que concertei convosco, quando saístes do Egito e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar, e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor
dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Amém. Até aqui a nossa leitura bíblica. Antes de iniciar a aula, se inscreve no nosso canal, deixa aí o seu like se você estiver gostando desse vídeo, e também algo muito importante é você compartilhar esse vídeo com os seus amigos, tá bom? Então você pode clicar no botão aqui embaixo, escrito compartilhar, e aí você vai, copia o link, joga no seu Facebook ou no seu Instagram, ou compartilha também no WhatsApp, nos grupos da igreja, grupo da família, enfim, onde você quiser, para que outras pessoas conheçam o canal e sejam edificadas na palavra de Deus. Semanalmente temos 2 vídeos aqui, né, da Escola Bíblica. Um é da revista da CPAD, que também estamos iniciando, é um novo trimestre. E nesse trimestre vamos estudar Juízes e Ruth, essa revista bem aqui. Inclusive, a primeira aula do livro, que fala do livro de Juízes, a primeira aula dessa revista já está aqui no nosso canal. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você acompanhar. A segunda revista que estamos estudando é essa aqui, que fala a respeito do avivamento, né? Aviva a tua obra. E essa é a primeira lição dessa revista, que estamos também iniciando os estudos. E fora isso, nós temos diariamente, de segunda a sexta, vídeos aqui no canal, que são os oráculos, que é uma palavra curta de 2 ou 3 minutos para edificar a sua vida. E essa semana também estamos meditando no livro de Juízes, e eu vou deixar o link do oráculo aqui na descrição desse vídeo para você poder também estar acompanhando. Por isso é importante a sua inscrição aqui no nosso canal, tá? Que Deus abençoe a todos. Iniciando a lição, vamos ler um trecho aqui da introdução. Diz assim, ó, neste trimestre estudaremos o avivamento espiritual. Veremos o quanto ele é indispensável para o crescimento, o desenvolvimento e o cumprimento da missão integral da igreja no mundo. Esse fenômeno espiritual é a condição primária para que o corpo de Cristo proclame o evangelho de Jesus a cada criatura. Assim, constataremos que o avivamento espiritual, mais do que movimentos ocasionais, é uma necessidade permanente para a igreja. Amém. Até aqui. Falar um pouco a respeito de avivamento é quebrar alguns mitos sobre este assunto. E o primeiro deles, ou até mesmo o principal deles, é entender o que de fato é isso. Mas esse é o primeiro tópico da lição. O que é avivamento espiritual? Nós vamos destrinchar esse ponto dentro desse tópico. E falando um pouco da introdução, o avivamento ele é essencial para a igreja. O avivamento não é, como a gente falou aqui, um movimento ocasional de uma ocasião. Não é um evento que vem e que passa. Avivamento é um estilo de vida mediante a palavra de Deus. E nós vamos entender isso melhor dentro desse primeiro tópico, que fala o que é avivamento. E o primeiro ponto é avivamento espiritual. Em primeiro lugar, avivamento espiritual é uma intervenção de Deus. Só tem início quando o Espírito Santo encontra espaço no coração de uma pessoa, ou de um grupo, ou de uma cidade, ou até mesmo de uma nação. E mais ainda, quando uma igreja local volta-se para Deus buscando de maneira humilde para que Jesus possa transformar a realidade espiritual, dessa forma as circunstâncias de nossa vida externa também são transformadas pelo poder divino. Então, inicialmente, aqui através desse comentário que a gente leu, eu estou muito gripado, garganta inflamada. E ela fica irritada quando eu fico falando, né? Eu tô até meio rouco também, né? Peço até desculpa aí. O avivamento, como a gente leu aqui, é uma intervenção divina. Então, ele só pode acontecer
com a ação de Deus. Não depende de nós para que ele aconteça, depende de Deus. Agora, é claro, nós temos que fazer ou que cumprir alguns requisitos para que Deus nos conceda isso. E é o que nós vamos ver aqui, as pré-condições para o avivamento, que é o segundo ponto dentro desse tópico. A Bíblia nos mostra uma situação de crise espiritual ou moral. A Bíblia nos mostra que uma condição de crise espiritual ou moral pode ser uma pré-condição para o avivamento. Deus disse ao rei Salomão que se eu cerrar os céus e não houver chuva, se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, se eu enviar peste entre o meu povo, aqui a crise ela está descrita, delineada em termos climáticos, em situações ocasionais da natureza. Mas tudo isso a gente entende que Deus está no controle. E tudo isso é um resultado de uma ação divina. Então, para que a gente possa entender, situações adversas e difíceis, elas geralmente, na ótica bíblica aqui, elas nos empurram, elas nos direcionam para o avivamento. Porque a tendência de um cristão maduro ou entendido é que em um momento de crise, em um momento difícil, ele se volte para Deus em oração, em busca pela presença de Deus, pela ação de Deus, pela provisão de Deus. E essa busca, ela vem acompanhada de algumas condições, tá? E essas condições nós vamos ver dentro do segundo tópico agora, que é as condições para o avivamento espiritual. Não vem de qualquer forma ou de qualquer maneira, tem que estar dentro de alguns critérios que são condicionais para que o avivamento aconteça. E o primeiro ponto dentro desse tópico é a crise. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Diante da crise, podemos observar vários comportamentos humanos. O medo, a revolta, a blasfêmia contra Deus e o próximo, o desespero, entre outros. A tentativa de tirar a própria vida. Contudo, a palavra de Deus pode mudar o rumo de uma crise. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nesse verso, ele é muito conhecido, mas nesse verso nós vemos algumas condições que Deus coloca para que ele haja e até mesmo para que ele nos ouça. E entre essas condições está a humilhação, que é o segundo ponto que nós vamos ver aqui dentro desse tópico. A humilhação diante de Deus. Olha o que diz aqui. No lugar de se revoltar diante das crises espirituais ou materiais que clamam por soluções efetivas, a humilhação diante de Deus é a primeira condição para que o avivamento espiritual aconteça. O texto diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Então, o estado de humilhação é algo que tem que brotar de dentro do crente. Tem que estar presente em nossa vida a humilhação diante de Deus, reconhecer a sua dependência, pequenez, miserabilidade, a sua impotência, Algumas situações nos deixam dessa forma e nós precisamos reconhecer isso diante de Deus e nos humilhar para que Ele possa agir em nosso favor. Então, a primeira condição é humilhar-se. Segunda condição e o terceiro tópico, e o terceiro ponto aqui dentro desse tópico, o tópico é as condições para o avivamento. O primeiro ponto a gente falou sobre a crise, o segundo ponto a gente falou sobre a primeira condição, que é a humilhação, e agora o terceiro ponto, nós vamos falar sobre a segunda condição, que é exatamente a oração. Orar e buscar a face do Senhor. Sem oração não há avivamento, sem a disposição dos crentes para buscar a face do Senhor. O avivamento tarda e não chega. Nesse sentido, podemos perceber se uma igreja local busca verdadeiramente um avivamento espiritual de acordo com a frequência dos crentes aos cultos de oração. Na prática das orações devocionais, na perseverança em orar com propósito por determinados períodos de tempos, além de orar
o suplicante que busca a face do Senhor persevera mais para receber de Deus a resposta por sua súplica. Então aqui a segunda condição, toma uma água. A segunda condição dentro desse tópico é a oração. Não há como buscar a presença de Deus sem orar. A oração é a busca da face de Deus. Então, primeiro ponto, humilhação. Segundo ponto, segunda condição, né? É a oração. Terceiro ponto, que é o quarto ponto também dentro desse tópico, né? Terceira condição para que o avivamento venha é a conversão sincera dos pecados. Se o meu povo se converter dos seus maus caminhos. Não pode haver avivamento sem confissão de pecados, sem que deixemos os nossos maus caminhos e nos lancemos às misericórdias de Deus. Aqui há então uma séria advertência a todos os crentes. Todos os crentes. Todos nós temos caminhos maus que precisamos se converter disso. E a verdadeira conversão se dá no fato de você voltar, pedir perdão, se arrepender disso e não andar mais nesses caminhos. Então essa é também uma condição para que o avivamento esteja na sua vida. Sem a conversão, sem a desistência de andar nesses maus caminhos, o avivamento não vem. Lembrando que tudo isso precisa... Todos esses pontos que a gente falou aqui, essas condições, são como ingredientes para fazer um bolo. Sem eles, sem um deles, a receita não vai ficar boa. Então você precisa ter todos esses ingredientes dentro da sua preparação, né? Para que o avivamento aconteça. E a última condição dentro aqui desse tópico é um caminho preparado. A crise pode ser uma pré-condição para o avivamento espiritual, se nos humilharmos diante de Deus. Se buscarmos mais a face do Senhor em oração, se decidirmos firmemente confessar os nossos pecados e convertermos-nos dos nossos maus caminhos, então o caminho, né, o cenário ali estará preparado, o caminho estará livre para o verdadeiro avivamento espiritual. Isso dá muito trabalho, por isso que muitas igrejas não vivem um avivamento espiritual por conta de todos esses critérios que Deus estabeleceu para que o crente pudesse alcançar um avivamento. E o último tópico aqui, o último tópico dessa lição vai falar sobre a necessidade espiritual de um avivamento. Por que devemos viver dentro desse avivamento? E vamos entender agora a necessidade. Primeiro ponto aqui dentro é a situação espiritual de Judá. Dentro desse tópico, vamos falar um pouco do contexto em que o povo vivia. Tá? Por causa da desobediência de Judá, profetas alertavam a respeito da futura destruição da nação, mas o povo não ouviu as divinas advertências, conforme Amós capítulo 2, verso 5, capítulo 3, verso 6 e também Isaías capítulo 6, verso 11 e capítulo 8, verso 7. Letra A aqui dentro desse ponto, a destruição do templo e morte. Por ignorar a voz do Senhor, o povo foi levado em cativeiro para a Babilônia, o templo foi destruído, além disso, um terço dele morreu de forma do povo, né? De forma de fome e de peste, ao passo que o outro terço morreu à espada. As referências são Ezequiel capítulo 5, verso 12, e Jeremias capítulo 38, verso 17 e 19, capítulo 39, verso 1, capítulo 52, verso 4. Letra B, o chamado para reconstruir o templo, já 70 anos depois. Né? A vida espiritual do povo pós-exílio não era boa, pois ele não sentia falta do lugar de reunião para adorar o Senhor. Por meio do profeta Ageu, Deus cobrou do povo rebelde a reconstrução do templo que o exército babilônico destruíra. Ageu capítulo 1, verso 2 a 8 e também o verso 9. Letra C. Deus levanta homens para realizar a obra. O povo pós-exílio se descuidou e não deu valor à casa do Senhor. Após a repreensão divina, Deus levantou homens fiéis para reconstruírem o templo. Zorobabel, o governador, Josué, o sumo sacerdote e o resto do povo. Isso está descrito em Ageu, capítulo 1, do 12
ao 15. A Bíblia revela que Deus está com os que trabalham segundo o seu propósito. E a letra D. O desejado das nações e a glória da segunda casa. Conclamando o povo a se levantar para construir o segundo templo e por intermédio do profeta, Deus descreveu como seria esse avivamento espiritual. E virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. Neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Aqui, então, dentro desse tópico, nós vemos 4 referências, 4 requisitos que descrevem um pouco a respeito da necessidade do avivamento. Aqui a gente viu que sem o avivamento, o povo ele fica mais propenso à desobediência e à apostasia. Apostasia você sabe que é o abandono da fé. Então, uma das coisas necessárias para que a gente viva o avivamento é entender que andar em obediência é algo extremamente necessário. E sem obediência, a destruição é o caminho que nos aguarda. Foi o que aconteceu com a nação de Judá no período em que a gente narrou aqui, no período de Jeremias, no período de Ezequiel, período de Daniel. E também no início da vida deles pós-exílio, descrita pelo livro do profeta Ageu. Então a gente viu aqui a destruição do templo, a morte de muitas pessoas, vimos o chamado de Deus a reconstruir o templo, vimos um problema muito sério dentro da nação de Israel, é que eles não sentiam falta do templo, que é o lugar onde eles adoravam a Deus. Então isso responde uma realidade que há hoje. Muita gente não vai para a igreja, não vai cultuar a Deus, não vai para os cultos, não vai para as reuniões, não tem comunhão com os irmãos. E o mais grave nisso é as pessoas não sentirem falta disso. Isso mostra e explica a decadência espiritual na qual essas pessoas estão inseridas. Aqui Deus cobrou isso do povo. Sim, vocês não vão construir o templo de volta, não. Ninguém vai querer mais fazer sacrifício, ofertar, cultuar. Acabou, não tem mais isso. E Deus cobrou isso do povo e eles reconstruíram o templo. E a Bíblia fala que muitas pessoas não quiseram reconstruir, mas também muitos homens se voluntariaram para esse trabalho. Então a gente percebe aqui uma outra coisa importante. A obra, grava isso que eu vou te falar aqui, a obra de Deus ela vai se realizar, ela vai ser feita, Deus vai fazer. E os abençoados serão aqueles que se voluntariarem a trabalhar, porque Deus vai abençoar ainda mais. Então, não pense você que por você não querer pregar, não pense que as pessoas não vão ouvir o evangelho. Deus vai levantar outros que pregarão, até melhor que você. Então, o talento que Deus concede a cada um, ele também precisa vir acompanhado com a voluntariedade, com a disposição em trabalhar. Isso aqui é muito importante, porque Deus vai cobrar de você isso. E aqui a gente percebe, então, o povo, ele se reúne, Deus levanta homens para realizar a obra e o templo é reconstruído e Deus faz uma promessa. Está na letra D aqui, que a gente leu, é o desejado das nações e a glória da segunda casa. Essa segunda casa, ela foi mais gloriosa do que a primeira. Não em tamanho, não em beleza, não em recursos, não em estrutura arquitetônica, mas por conta da glória de Deus. A glória de Deus estava ali. Essa é uma promessa que se cumpriu em parte. Digamos assim, o real cumprimento dessa promessa será feita no milênio, mas em parte se cumpriu nesse período aqui da reconstrução do templo. Então, sempre há uma promessa de Deus para aqueles que se dispõem em trabalhar para Ele. E o último ponto aqui dentro, ainda tem mais 2. Deus usa Ciro para libertar o povo do cativeiro.
Então olha o que diz aqui. Ciro não era filho de Jael, não era servo de Deus, ele era rei da Pérsia entre os anos 550 a 530, mais ou menos. Mas foi levantado pelo Altíssimo para executar os seus planos de libertação do povo israelita que se achava cativo em Babilônia. Então aqui outros pontos também. Letra A. Promessas de Deus a Ciro. Foi tão importante o papel de Ciro que o Senhor chamou de seu ungido, fazendo-lhe promessas tão grandes que só foram vistas em relação a homens verdadeiramente chamados para realizar seus divinos propósitos. Isaías 45, verso 1 a 3. Deus também chama os ímpios, tá? A Bíblia fala e menciona aqui nesse ponto a respeito de Ciro, que não era crente, não era israelita, não era da descendência dos israelitas, mas Deus o chamou e o usou e tinha promessas a respeito dele. Então não podemos desprezar a ação de Deus na vida dos ímpios. Tem muita gente que acha que só porque o cara não é crente, ele não vai servir a Deus, ele não vai fazer a obra de Deus. Aqui a Bíblia não menciona nada a respeito da salvação de Ciro, só menciona a respeito da ação de Deus na vida de Ciro para que os propósitos de Deus fossem cumpridos. Então isso é muito importante você ver as coisas dessa forma. Letra B. Ciro liberta o Israel do cativeiro. Logo no início do seu reinado, o rei Ciro ouviu o chamado de Deus para executar a grande missão de libertar Israel, cumprindo as profecias que anunciavam o fim do cativeiro, que estão em Jeremias capítulo 25, verso 12, 29, verso 10. Então, no primeiro ano do reinado de Ciro, ele já cumpriu as promessas e profecias que Deus havia feito, libertando o povo de Israel, fazendo com que o propósito de Deus se cumprisse. Letra C. A conclusão do templo. Com a graça de Deus, por meio do rei Ciro, levas de israelitas voltaram a Jerusalém e começaram a reconstruir o templo. Esdras capítulo 4, verso 1 ao 5, mais ou menos no ano 520 antes de Cristo, claro. O templo se encontrava em ruínas e com a bênção de Deus, o segundo templo, ou seja, a segunda casa, né, mencionado naquela referência, foi reconstruída e concluída no ano mais ou menos 516 antes de Cristo. Ali houve também um avivamento como consequência da intervenção de Deus na história de Israel, tá? E o terceiro e último ponto aqui é a necessidade de um avivamento espiritual. Preste atenção nisso. A inércia de muitas igrejas só pode ser abalada por meio de um verdadeiro avivamento espiritual. Infelizmente, há uma tendência natural e histórica para o predomínio de uma letargia espiritual no meio do povo de Deus, que outrora foi poderosamente avivado. Assim, presenciamos o crescimento da frieza, da mornidão espiritual sobre os corações de um povo ou de uma igreja local. Há lugares em que décadas atrás o percentual de cristãos e de igrejas era elevado. Nos últimos anos, esse percentual vem caindo. Hoje, o fechamento das igrejas é uma realidade. Nós temos visto, então, é uma realidade, como ele fala aqui, muitas igrejas têm se fechado, muitas igrejas nem sabem o que é um avivamento, muitas igrejas não compreendem qual a necessidade disso, por isso não o buscam. E é muito confortável viver em um momento de mornidão e decadência espiritual. O difícil é manter um padrão de avivamento diante de Deus. E é a nossa missão, é o que Deus quer para nós. E que você entenda isso e que você viva isso. E a partir de hoje busque isso, tá? Conclusão diz assim: quando o povo de Deus se encontrar em situação de frieza espiritual, a vontade divina é a de sempre reacender a chama que está se apagando. Se for preciso, ele usará uma crise para isso. Usará circunstâncias diversas para levar o seu povo ao deserto, a fim de falar ao seu coração. Oséias capítulo 2, verso 14. A sua exigência, porém, é que o seu povo se humilhe, busque a sua face e se converta de seus maus caminhos, então o avivamento espiritual não tardará. Responde aqui nos comentários o questionário da nossa lição. São 5 questões. A primeira diz assim: o que é avivamento espiritual? Segunda questão: qual a pré-condição para o avivamento? Vimos algumas, fale só uma aqui. Terceira questão: quais as condições para um avivamento?
Quarta questão, por que o povo de Israel foi para o cativeiro na época de Ageu? E a quinta e última pergunta é, por que o Altíssimo escolheu Ciro, rei da Pérsia? Por que Deus o escolheu? Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Deixe o seu like nesse vídeo para nos ajudar. Se inscreva no nosso canal. Que Deus abençoe e até a próxima aula. Fica na paz, tá?